Estou recebendo a visita do comandante Marcos dos Bombeiros de Ibirama. Tudo bem, comandante? Como é que o senhor está? Bom dia, tudo bem certo? contigo? Passou bem do ano passado para esse ano? Muito bem, graças a Deus. Que bom, legal. Comandante, nós temos aqui algumas ocorrências com animais peçonhentos, principalmente cobras, certo, que chamam a atenção neste começo de ano. Nós estamos encerrando o primeiro mês do ano, 1º de janeiro, o mês de janeiro, e já temos algumas ocorrências. Foi feita uma matéria interessante para o nosso jornalismo, e a gente vai reprisar essa matéria que foi feita pelo Marcelo Silveira. Vamos acompanhar a matéria, depois a gente desenvolve a nossa conversa. Solta a matéria aí. O caso aconteceu no bairro Ressacada, aqui em Ibirama, no domingo. De acordo com familiares, o jovem de 21 anos teria ido até no mato atrás de casa verificar um cano d'água que teria soltado, quando foi picado pela cobra. Um cão que estava com ele também foi picado, não resistiu e morreu no local. O jovem foi trazido pelos familiares até o Hospital Valdomiro Colautti, onde permanece internado na UTI. Ainda de acordo com familiares, o caso é considerado grave, já que os 2 rins do jovem pararam e a quantidade de plaquetas está baixa. O Hospital Valdomiro Colautti informou que ele recebeu 6 doses do soro antiofídico e que a cobra que picou não foi identificada. De acordo com o responsável pelo controle de infecção, este não foi o primeiro caso registrado neste mês. Tivemos que procurar o nosso hospital, nós tivemos 4 casos, né? Dentre eles, um que está grave, o mais grave, de um rapaz de 21 anos que está na UTI. Outro número que chama a atenção é o de pacientes que foram picados por aranhas neste ano. Bastante picados por aranha, né? Tivemos aí 15 ao todo, sendo 8 só do município de Ibirama. De acordo com dados do Hospital Valdomiro Colautti, só no segundo semestre de 2017, 30 pessoas foram picadas por aranhas em Ibirama e 8 em Apiúna. E também 8 por cobras em todo o Vale Norte. Primeiro momento seria tomar um cuidado nos entornos da residência, né? Porque a gente tem muita ocorrência de cobras encontradas dentro de casa, no terreno próximo, então evitar de ter entulhos próximo de casas, sempre mais arrumadinho, né? A vegetação cortada mais baixinho. Outra dica dos bombeiros é usar bota de borracha e calça com tecido grosso. Se for picada, a pessoa deve procurar o hospital imediatamente. Vai primeiro no postinho de saúde e tal, isso só vai retardar o tempo. Vai direto no hospital, né, que vai ser atendido e então tratado com soro antiofídico. Se eventualmente esse antibotrópico não surtiu efeitos, que na verdade não é bótrops, é da família das coralinos, são as corais e outros nesse sentido, né, então aí é feito um polivalente. Muito bem, então aí a matéria que foi feita pelo Marcelo, com a sua participação inclusive. Sim. Mas só para a gente ter uma ideia, o que eu percebi é que não tem uma estatística oficial do Alto Vale, né? Nós temos casos que aconteceram no Vale Norte e poderão ter casos também em outras regiões. Nós estamos no verão, tanto cobras quanto aranhas, isso aumenta nesse período? Sim, significativamente. Então no verão a incidência é bem maior. O nosso maior registro não é tanto de acionamento para atendimento a picadas com serpentes e aranhas, mas mais é para captura. Certo. Como agora no verão elas aparecem muito, como eu falei na entrevista de ontem, né, as pessoas normalmente acabam deixando acumular um pouco de entulho próximo de casa e tal, e acumula roedores, e elas procuram esses roedores. Então esse é um dos motivos de elas estar aparecendo tanto. Mas no verão, com certeza, elas acabam, né, aparecendo mais comum. Muito bem. É interessante também falar, gente, de que nesse período o pessoal vai muito no mato. Tem muita residente aqui com água de mato, canos, que tem que ir lá dar uma arrumadinha, né? E elas também estão lá. Normalmente ela não quer atacar o ser humano, né? Ela se defende, não é um ataque, ela está se defendendo de uma situação de estresse para o animal. Então não é, vou atacar um ser humano. A pessoa coloca a mão onde ela está, passa com o pé do lado onde ela está, ela se sente ameaçada e aí ela dá o bote, é isso? Exatamente. Então a cobra, ela na verdade, como falasse, ela não vai atacar, né? O que acontece é que ela se defende. Sentindo algum barulho, ela sente o calor da pessoa, né? Então próximo e tal, ela acaba ficando naquela posição de bote, né? Que é enroladinha com a cabeça fletida. Nesse momento, ela realmente, se passar por perto, ela pode alcançar uns 40% do tamanho dela, mais ou menos, no bote. Tomar um cuidado no caminhar em trilhas, né? Sempre observando onde vai pisar, procurar andar em trilhas mais limpas.
E se for realmente andar numa trilha mais fechada, que use um equipamento adequado de proteção, né? Uma bota mais alta, um cano mais alto, uma calça, um tecido mais grosso, né? Isso vai proteger. Não vai resolver completamente, mas vai proteger. Certo. O senhor comentou uma coisa interessante, de que muitas pessoas não chamam o bombeiro para atender o caso da picada, da pessoa que é picada por cobra, já encaminham diretamente para um hospital. E tem que ser para um hospital porque lá vai ter o soro antiofídico. O que eu percebi é que nós temos... É interessante levar o animal? para saber qual é a cobra. É isso, né? Mas senão eles vão dar um genérico para todas as espécies. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, na nossa região, mais de 70% dos atendimentos, dos acidentes com serpentes, então são com a família das jararacas. Jararacas. Então, normalmente não há aquela real necessidade de levar o animal, até porque às vezes pode-se correr riscos em tentar capturar, em tentar abater o animal, né? Então, normalmente no hospital ele é feito um antibotrópico já para o paciente, até porque a maioria dos casos são com esses animais. Certo. Na aranha é interessante levar, né? Na aranha também, com certeza. Aranha, principalmente o caso da aranha marrom, né? Temos a armadeira, tem essas aranhas. Que é mais fácil de capturar o animal e levar junto. Isso. Mas, enfim, ainda com relação às cobras, depois a gente vai mostrar aqui a família das jararacas, que é a cobra mais comum da nossa região. A venenosa é a mais comum, é a jararaca? Jararaca, jaracuçu. Tem uma família grande aí. E tem uns bichinhos que são bem criados aí, né? Temos. Tem Na nossa região tem umas bem grandes O mesmo. que é bem grande, uma jararaca grande? Olha, a jararaca ela fica um pouco maior, ela é um pouco mais fina e um pouco mais comprida. E a jaracuçu ela é mais curta e mais grossa, né? Então a gente, uma jararacuçu ela dá 1,5 m, 1 m e pouco mais ou menos assim, ela chega a ser uma cobra bem grande com essa estatura. Bem robusta, ela é bem robusta. Bem robusta. E aí uma cabeça, né, de uns 10 centímetros mais ou menos aí, com abertura de 180 graus. Olha, nós temos algumas das cobras da família da jararaca, né? Sim. São 5 espécies, são 5 tipos de jararacas dentro dessa família. Elas são parecidas na sua configuração, mas elas têm essa característica da cabeça triangular mesmo. Exato. Toda cobra peçonhenta a gente consegue identificar elas com facilidade. A cabeça mais triangular, a cauda que se afina bruscamente, a escamação dela tem um aspecto de ser áspero, né? É mais áspero. E toda a escama da cobra peçonhenta, ela vai o corpo inteiro igual, inclusive na cabeça, né? A cabeça ela tem a mesma escamação que tem no corpo todo da cobra. Já a cobra que não é peçonhenta, ela tem placas de escama na cabeça e o resto do corpo escamas miúdas, então dá para diferenciar. Uma outra coisa que a gente pode olhar também é no olho da cobra, né? Se você conseguir em uma distância razoável, lógico, nunca vamos se aproximar não tanto, vai ficar né? olho no olho aí, Mas né? o olho de uma cobra peçonhenta é igual ao olho de gato, ele é com fenda. A pupila do olho é em formato de uma fenda. Então, lógico. Ainda não peçonhenta, não. Jamais manipular uma cobra sem que tenha equipamentos apropriados, na verdade, porque assim, a cobra, ela pode a qualquer momento acabar dando aquele bote, né, e alcançar a pessoa. Mesmo a não peçonhenta, dá o bote também para se defender, ela também pode acabar machucando. Sim, nós né? temos aí um exemplo da rateira, né, que é a caninana, que se você for mexer com ela, ela chega a correr atrás até, ela vem atrás mesmo. A caninana é bem tinhosa. Ela não é peçonhenta, na verdade, né, ela não tem veneno, não consegue inocular o veneno, não tem presas, só tem os dentes pequenos serrilhados, né? Então pode causar algum tipo de lesão, mas não vai causar, lógico, né? Toda picada de cobra tem aquela questão da contaminação. É o que eu ia comentar agora, tem a contaminação também, né? Porque é uma área contaminada, a boca da cobra é bem contaminada. Exato. A pergunta é essa, interessante, vamos colocar as fotos da cobra antes que cabe tempo. Tempo de resposta, né? Que é entre o fato, o que acontece, eu fui picado por uma cobra, né? Eu não sei se ela é venenosa, não é venenosa, se ela... Oi? Essa é a coral? Né? Tem a coral e a falsa coral também na nossa região. Essa é a coral ou é a falsa coral? Boa pergunta, né? Acho que essa é a coral falsa. Acho que é a falsa. Ou é a coral verdadeira? Boa pergunta. Aí depende da avaliação, né? Na verdade, assim, as literaturas trazem que a coral verdadeira, os anéis são coloridos e circulam o corpo inteiro.
Já as não verdadeiras, elas têm a barriga branca, ou seja, o anel não chega a circular o corpo Certo. inteiro. Porém, o ideal mesmo é que se considere todas peçonhentas, porque tem alguns casos que é mais difícil de avaliar isso. Então é coral para todas. E o veneno da coral ele é muito mais forte que o veneno da jararaca. Apesar de ser apenas 1% dos acidentes da nossa região, o veneno da coral ele é muito mais porque atinge o sistema nervoso central, o sistema neurológico, então é mais grave. E aí entra essa pergunta, sendo coral ou não coral, sendo jararaca, jararacuçu, aqui estamos falando da nossa região, qual é o tempo que eu tenho entre ser picado e chegar até o hospital? Qual é o tempo que é importante as pessoas terem isso em mente? Eu não sei se tem diferença da coral para jararaca ou jararacuçu. Na verdade, assim, existe uma série de fatores, né, que demandam o tempo. Então, quanto menos tempo perder, melhor, né? Identificou, o procedimento é manter a calma, evitar de sair correndo, caminhando, que a circulação aumente, que o batimento cardíaco aumente, né? Porque com isso também o veneno vai se espalhar mais rápido. Também depende a forma que foi inoculado o veneno, se pegou um vaso sanguíneo, pegou uma artéria, alguma coisa nesse sentido, né? A proporção da pessoa, a idade, a proporção do animal, enfim, são vários fatores, né? Mas 30 minutos, assim, é um tempo razoável, né, para se chegar no atendimento de emergência. Com as cobras que nós temos aqui, estamos falando das cobras que estão aqui na nossa Exatamente. região. Então, quanto menos tempo se perder, melhor. Né? Vai direto ao hospital. Direto ao hospital. Então, de preferência, lógico, né, que a pessoa que foi atingida não dirija o veículo, né, que consiga se manter calmo, que se transporte ela para o hospital o mais breve possível, de preferência lavar o local da picada bem lavadinho com água e sabão caseiro mesmo, né? E conduzir para o hospital onde tenha, de preferência, soro antiofídico. Então, dá até para ligar para o hospital, né? Pegar essa informação. Você tem soro antiofídico? Né? Daqui a pouco eu estou levando para um hospital que é distante de outro, e não tem o soro antiofídico. E o tratamento para a picada da serpente tem que ser o soro antiofídico. Então, nós temos que levar direto já para um hospital que tenha o tratamento definitivo. Não vai ter na farmácia, não vai ter no posto de saúde, não vai ter na ambulância do bombeiro e do SAMU, né? Não vai ter, só no hospital. Eu vou pedir para que o Rames e a Thalita que estão assistindo a nossa produção, que se consigam a informação para a gente passar amanhã, de quais são os hospitais no Alto Vale com soro antiofídico. É interessante saber disso, né? Interessante. Até como, né, orientação, né? Passar então, Rames, Thalita, comece, por favor, faça essa pesquisa para a gente. Quais são os hospitais em todo o Alto Vale, se não tem um hospital, tem município que não tem um hospital, tem que ir no hospital de referência ou algum posto de saúde do município tem. Né? Isso é interessante. Essa cobra não é venenosa, essa aí é a mussum. Mussum, é isso? Essa não é uma cobra venenosa. Não, essa diz que come cobra venenosa, é verdade isso? E dá para ver, perceber, olha só. Ela está matando uma cobra venenosa. Exato. Ela está, então, realmente, dá para perceber a diferença da escamação dela já. É mais aspecto bem liso, né? Dá para ver que ela é uma cobra que brilha. Toda cobra que brilha, ela não é peçonhenta. E essa mussum tem na nossa região? Essa cobra, é a cobra negra que eles falam, preta, né? Não é tão comum. Não é tão comum. Na nossa região, o mais comum é jararaca, jararacuçu mesmo, né? A coral também é bastante comum. Então, essas são as mais comuns. Muito bem. Mas a informação para amanhã, se o Rames e a Thalita conseguirem, quais são os hospitais que dispõem de soro antiofídico, se o município não tem hospital, quais são esses municípios e o que faz no município se acontecer isso, né? Se toda a área está coberta. Acho que essa informação tem na Secretaria Regional de Saúde aqui, com sede em Rio do Sul. Mas o conselho, né, comandante, para quem está assistindo, é ter muito cuidado. Não adianta, porque... isso, aquilo, o grandão, o pequeno, o baixo, a criança, todo mundo tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas das cobras saem do seu habitat natural, indo atrás do rato, indo atrás de alimentos, isso acontece, acabam vindo, não é porque eu estou na cidade e não vou encontrar uma cobra, então tem que ter cuidado mesmo, né? Exato, é comum encontrar dentro de casa, né? A gente vai capturar, às vezes, dentro do armário, debaixo da cama, né? Na cozinha, na sala, enfim, qualquer lugar é comum, é normal acontecer isso. Justamente pelo fato de que é quente e elas procuram esses pequenos animais para se alimentar. Então, o cuidado ele é sempre muito importante. Se te manter o entorno da casa limpo, né, normalmente esse tipo de coisa vai ser mais difícil de acontecer, né, esse tipo de incidente. Entulhos, grama alta. Isso, capim, né, capinzal, às vezes próximo da casa, você até
bem perto da casa você deixa limpo, mas logo ali próximo tem um capinzal enorme, esses capim-elefantes, touceiras grandes de capim. É um lugar, elas gostam de palha, né? De ficar onde tem palha e tal. A coral já gosta mais de bananeira, o habitat dela é a bananeira. Isso, ela mora mais em tocas, né? Então, tem tudo isso. As pessoas também têm uma situação que algumas têm uma reação de logo abater o animal, né? É uma defesa, né? É um instinto de defesa. Exatamente. Então, assim, a gente orienta que quando tem essas incidências dentro da cidade, né, que aciona o serviço de emergência, a gente vai lá e captura. Vocês estão conseguindo mandar essas cobras para onde? Na verdade, assim, nós temos a Academa, né, em Ibirama, que é uma ONG no meio ambiente. Até quem toca isso é o Murilo Cristóvão, e ele sempre faz um ótimo trabalho. Então ele faz um monitoramento desses animais, onde tem mais, onde tem menos e tal, e ele é que acaba orientando onde fazer a soltura. Vocês acabam soltando a cobra. Exatamente. Porque nós tínhamos aqui em Rio do Sul um serpentuário, é isso, né? Sim. No quartel dos bombeiros de Rio do Sul, depois ele foi desativado, porque também se enviava para o Instituto Butantan, se retirava o veneno, porque o soro é feito com veneno, né? Mas hoje as cobras capturadas, isso deve acontecer com os bombeiros de Rio do Sul também, elas acabam sendo capturadas e soltas na natureza em outro local distante de habitações, etc. e tal. Exatamente, até porque as cobras elas fazem parte do ecossistema, né? A gente não pode simplesmente retirar todas de um lugar e colocar em outro. Então você vai ter que capturar e tentar soltá-las próximo daquela região não habitada. É assim que funciona. Então, por isso que a gente acaba utilizando a ONG lá do Murilo para estar soltando elas da maneira mais correta possível, para que também não acabe acontecendo desequilíbrio, né? Houve um tempo aí que muita gente era moda ter cobra em casa, né? Não peçonhentas, né? Passou um pouco. Os Estados Unidos hoje sofre, só para complementar essa história, os Estados Unidos hoje sofre com uma verdadeira infestação das pitons, que são cobras lá da África, da região lá, e que eles levaram para os Estados Unidos e tinham como animal doméstico, daí começou, tem 30 centímetros, agora tem 1 metro, agora tem 2 metros, agora tem 3 metros, o que eu faço com um bicho desse em casa? E começaram a soltar essas cobras na natureza, elas não são de lá, não tem um predador natural, e virou uma infestação que está desolando boa parte lá da região dos Everglades, dos alagados nos Estados Unidos. Então, muita gente tinha essa mania, mas é uma coisa muito estranha, né? Porque traz uma cobra que não é da região e aí pega e acaba soltando. Isso eu acho que não tem muito por aqui, tem muita gente que faz essa... Não. Na nossa região aqui é bem desconhecido isso. Ainda então, e não façam isso, né? Que não façam, não façam realmente. Isso, né, gente? É um costume que o pessoal aqui ainda não adotou. Tomara que não adote mesmo, realmente. Exatamente. Mas a grande dica é ter cuidado, não é isso? Exato. Tomar o cuidado, manter os entornos limpos da casa, né? Quando for andar em trilhas e tal, principalmente nessa época que é quente, né? O pessoal gosta de andar em trilha, andar em cachoeira, coisas nesse sentido. Então, que procure, né? Sempre olhar bem onde pisa, porque a cobra, ela é muito parecida com folhas, né? A jararaca tem algumas mesmo que não dá para diferenciar a cor. Então, elas ficam totalmente camufladas. Daqui a pouco você acaba pisando em cima. Mas é bem tranquilo. Você vê uma cobra, ela normalmente está esticada, está fazendo ali o trilho dela e ela vai embora, não vai ter problema nenhum. Então deixa ela aí no caminho dela. Tenha muito cuidado. Só principalmente é o cuidado mesmo. Muito cuidado. Se estiver na sua residência, na sua propriedade, se conseguir chamar o bombeiro para que faça a captura, consiga. Se não, bem... Cada um e age da sua forma, no seu instinto. Exatamente. Tomar um cuidado só assim. Na verdade, quando você abate uma cobra, você está abatendo um animal silvestre. Então, tem as responsabilidades ali no caso de abater uma cobra. E alguém está vendo, está denunciando, tem essa questão legal também. Exato. Com certeza. Muito bem. E não vá pensar depois, se acaso você fizer isso, matei a cobra, agora posso botar a mão na boquinha dela para ver como é que ela é. Não vá... Tem muita gente que já se ferrou muito por causa disso. É só um conselho final. Comandante, no mais, tudo certo? Bem com o senhor? Ok. Pessoal, Obrigado. Tudo certo lá em Ibirama, tranquilo? Tudo tranquilo. As ocorrências aí estão até meio que estáveis agora. Não fala muito, você sabe disso. Né? Ó,
Pianinho, porque quando a gente fala, o negócio pega. É você sabe verdade, disso. é verdade. Um abraço a toda a corporação. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. Gente, o último alô aqui do Zap, se não esqueço, né? Pô, é sacanagem, o pessoal manda a gente não dar o alô. Tem uma abençoada quarta-feira, Chico fica com os anjos, José Braz, Luiz de Trombudo Central. Muito obrigado, José Braz, um abraço. Amanhã estamos de volta, até lá, tchau.